Eu, no último programa, se os senhores telespectadores ainda se lembram, tentei dar a sequência dos grandes ciclos económicos em que se baseia a história da Ilha da Madeira. É aquela primeira fase das terras de pão, um planeamento atlântico em que o rei de Portugal pensa que com o trigo da Madeira vai conseguir suprir o déficit cerealífero que nós afinal tivemos sempre em Portugal. Isso não é uma questão de agora, as questões de agora vêm todas de longe e a história é exatamente por isso que serve. Mas, de facto, verificou-se que estas terras, muito melhores que para o pão, eram para a cana do açúcar, e surge então esse esplendor dos descendentes do Zarco, sobretudo do Simão o Magnífico, e a Madeira é uma das ilhas ricas, é uma fonte de riqueza prodigiosa, quer para os moradores, quer para Portugal. Tenho exatamente aqui, muito perto de mim, um dos documentos dos mais antigos períodos da história da ilha. É um retábulo de madeira que foi mandado fazer em Flandres e que vê-nos junto de mim, mas chama a atenção para ele é porque tem um pormenor muito curioso. Este grupo são os Reis Magos. Reparem, aquele Rei Mago que está ao centro tem um chapéu que é precisamente idêntico ao chapéu do infante Dom Henrique, o infante dos descobrimentos, no famoso políptico das janelas verdes. Isto marca a contemporaneidade, quer dizer, ao mesmo tempo em que qualquer escultor flamengo fazia este quadro, o infante Dom Henrique era retratado nos famosos painéis portugueses. Só com uma diferença, é que não há ninguém em Portugal que não conheça os painéis. E estou convencido que dos meus telespectadores, a grande maioria viu hoje este políptico pela primeira vez. Porque, de facto, a história da Madeira, a história dos Açores, a história da vida dos portugueses pelo mundo, que foi, como dizia o Camões, uma vida em pedaços repartida, tem sido completamente esquecida por nós. Bem, depois do açúcar, do ciclo do açúcar, foi o ciclo do vinho e o ciclo dos ingleses. Nesta casa onde hoje estamos a fazer o programa, há também um magnífico testemunho do que foi a vida dos ingleses. Eu agora estou aqui a falar, mas peço ao Luís Miranda que daqui a pouco vá lá acima e faça um plano de uma casa de jantar dos ingleses dos princípios do século XIX. Os ingleses começaram por gostar da ilha desde longa data, já viram, pois até o Shakespeare dizia que se trocava a alma por um cálice de madeira, e depois disso a simpatia britânica pela ilha foi aumentando constantemente. Mas é sobretudo no fim do século XVIII que a ilha começa a ser cada vez mais uma ilha de passagem dos ingleses. É curioso, porque eu hoje penso falar já não de história, mas da Madeira de hoje. Os ciclos são o pão, o açúcar, o vinho e o turismo. E hoje é do turismo que vamos falar. Do turismo e da sua sombra. Porque esta ilha é uma ilha de paradoxos. Uma ilha que vive de quem vem, o dinheiro que o turista deixa. E que vive, sobretudo, de quem vai, o pobre imigrante, que geralmente vai e não regressa. Mas, desse período inglês, há aqui neste palácio uma casa de jantar, que representa um conforto com que viveram aqui os primeiros turistas ingleses, porque a ilha, a primeira fase turística, tem uma história curiosa. É ainda o turismo do veleiro. No século XVIII, os ingleses vão para a Índia, vão para a Jamaica, vão para toda a Polinésia, fazem o Império Britânico das Índias Orientais, onde foram substituir a posição dos portugueses, e depois de muitos anos voltam ricos à sua Inglaterra. Só que acontece uma coisa,
Entretanto, eles desabituaram-se do frio e do fog londrino e, quando regressam, fazem escala daí da Madeira. Deixam aqui a família durante meses, durante geralmente 3, 4, 6 meses, para a família se aclimatar e se habituar outra vez ao clima europeu, sobretudo ao clima das Ilhas Britânicas, e ficam aqui divertindo-se. O primeiro turismo é aqui, aliás, estamos na ilha onde nasceu o grande turismo da Europa, é o clima da aclimatação, o clima do regresso, do inglês que volta rico e que deixa aqui a família a habituar-se às primeiras brisas da Europa. Isso explica muita coisa. Eu devo-lhes dizer que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu venho à Madeira. Eu adoro a Madeira e quando posso venho cá. Mas havia uma coisa que me impressionava aqui. É uma imagem que todos os meus telespectadores conhecem, que mais não seja dos postais. Uma imagem de turismo. Tenho aqui um livro, mais ou menos dessa época, que representa a imagem. Um carro de bois, uma espécie de carro armado sobre esquis, sobe a ladeira e depois, quando chega lá acima, como isto é tudo a descer, larga o carro, que vem em todo caso com cordas seguras por madeirenses que aguentam a descida, e os ingleses divertem-se imenso nisto. Isto a mim fazia muita impressão, porque não é costume em Portugal as pessoas divertirem-se com o suor dos trabalhadores. Em Portugal há um forte respeito pelo suor e pelo trabalho alheio. Diga-se o que se disser, nós nunca nos divertimos desta maneira. E eu não percebi a origem deste carro. Bom, encontrei-o ontem na biblioteca pública. Há aqui uma biblioteca que está aberta todo dia e toda a noite. Eu ontem à noite não tinha que fazer e fui lá. Pois encontrei um livro do capitão Bulkeley, o capitão do 2º Regimento de Lanceiros da Rainha, que reivindica para si essa descoberta. Diz que foi ele quem introduziu na Madeira os carros de bois para divertir os turistas. 1848, quer dizer, há 100 e tal anos que turistas ingleses se divertem a descer a ladeira, aguentados evidentemente pelos braços e pelos músculos dos trabalhadores madeirenses. Bom, é a primeira fase do turismo, o turismo dos grandes veleiros. Depois vem uma segunda fase, que é o turismo do vapor, porque a Madeira fica ainda a uma razoável distância dos portos europeus. Os navios chegavam aqui sem carvão nas caldeiras e houve um inglês, foi ainda um inglês quem teve a ideia de pôr aí uma grande barcaça carregada de carvão. Então vinham os barcos, abasteciam-se aqui, enquanto abasteciam e não abasteciam, os ingleses ficaram na ilha, e é exatamente um desses ingleses quem faz o primeiro hotel. Um hotel pioneiro, um dos primeiros hotéis de turismo de prazer na Europa, porque sabem, claro, os hotéis são antigos, mas não se destinavam a passar dias agradáveis. Eram estalagens de viagem, onde um homem, depois de muitos dias montado no cavalo ou na mula, repousava os ossos até recomeçar a viagem no dia seguinte. Este turismo de uma boa casa, onde a pessoa está sem fazer nada, isso é uma coisa que surge quando surge justamente o capitalismo europeu, mas aí a Madeira é pioneira. O primeiro hotel madeirense é também fundado por um inglês ligado justamente à barcaça do carvão. Depois há uma terceira fase, a fase do avião, a fase do aeroporto, que aqui na Madeira começou tarde. As ligações com a Madeira têm interesse. O primeiro voo é um voo em que tomou parte Gago Coutinho. Vinha Gago Coutinho, outros aviadores, que se veem perfeitamente nesta... E vê-se o hidroavião, que fez a primeira vez a ligação Lisboa-Funchal. Claro, foi um êxito aqui na ilha. Hoje a Madeira tem um aeroporto, o Porto Santo tem uma grande pista, uma pista onde cabem os aviões, por maiores que sejam, e hoje o turismo
é enorme. Hoje a Madeira, pode-se dizer, o tempo já não é nem das terras de pão, nem do açúcar que se manda ao Papa, nem do vinho que o Shakespeare cita, ou onde o Duque se afoga. Hoje estamos no ciclo do turismo. E isso é impressionante. Olhem, o ano passado passaram aqui na Madeira cerca de 230 mil turistas. O número de noites é de 2 milhões. 2 milhões. O número de 230 mil pode não impressionar muito os meus telespectadores, mas quando souberem que a população desta ilha é de cerca de 300 mil habitantes, ou 350 mil habitantes, reparem, foram quase tantos os turistas que vieram de fora como os habitantes da ilha. O turismo é hoje, fundamentalmente, a atividade económica mais produtiva. Há 7.500 madeirenses empregados nos hotéis, mas as atividades tributárias do turismo são imensas. Por exemplo, os bordados. Há na Madeira, parece que cerca de 70 mil mulheres que fazem bordados, que afinal de contas, quem compra são os turistas. Bem, os madeirenses não me levem a mal, mas até porque estão por um preço que só os turistas é que os podem comprar. Enfim, a ilha vive hoje fundamentalmente do seu turismo. Desde 64 para cá, a explosão turística foi extraordinária. O número de grandes hotéis que se construíram, que são dos maiores hotéis dos mercados turísticos europeus, é enorme. Eu julgo que a Câmara estará a dar a este momento os grandes blocos dos hotéis em que continua a passar uma importante corrente turística que é, por agora, a principal atividade da ilha. Bom, mas aí é outro paradoxo. A ilha não vive só do que ganham, do que trazem os turistas que chegam. A ilha vive principalmente do que mandam os imigrantes que partem. E a Madeira é este crucifixo que define a existência atual da Madeira. Uma terra que vive do que não tem para os que nela nasceram e são obrigados a partir. A Madeira, com cerca de 700 km², tem 350 mil habitantes, o que representa uma densidade espantosa de mais de 400 habitantes de quilómetro quadrado. É uma das mais altas de toda a Europa. E se pensarmos nas terras habitáveis, como sabem, isto é uma ilha vulcânica, é uma imensa montanha que se eleva acima do nível do mar e a partir de certa altura já não vive ninguém. Se pensarmos nas terras até aos 800 metros, aí a densidade é de 800 habitantes por quilómetro quadrado. É uma das mais altas densidades verificadas em todo o mundo. O que também é estranho, porque no fundo esta terra é uma terra pobre. Esta terra não tem minas, não tem ouro, não tem petróleo, não tem prata. A ilha é uma rocha basáltica, é a lava do vulcão que as forças cósmicas trouxeram acima no nível do mar e tem uma camada arável pobre que o madeirense trabalha amorosamente. É espantoso, eu tenho pena de não ter tempo para fazer um programa sobre as levadas. As levadas são fios d'água trazidos ao longo das rochas, desde o outro lado da ilha, durante quilómetros e quilómetros. Tiveram que ser picadas a escopro, com picareta, com trabalhadores pendurados em cordas. E a água que nasce do outro lado chega aqui e toda a ilha foi transformada num jardim. As pessoas chegam aqui e ficam encantadas, tanta flor, tanta verdura, a ilha que é uma pérola, que é um jardim. Pouca gente pensa no heroísmo espantoso que está por detrás deste milagre, que
na Europa, no Mediterrâneo, talvez só tenha paralelo em Capri. Não é a água, não é o clima que fez surgir o milagre madeirense. Foi o suor dos homens, foi a epopeia que começou e continua, porque eu vi aí trabalho espantoso, como ninguém na Europa faz, que continua no nosso tempo. É exatamente isto, o drama entre uma economia que se baseia na pobreza da terra que obriga a partir e na beleza da terra que os homens fizeram e que atrai os turistas, que hoje se situa o destino madeirense. Porque o vinho está a chegar ao fim. Devo-lhes dizer que aqui na ilha a região vinícola não é grande. Em todo caso ainda dá 12 milhões de litros de vinho em cada ano. Desses 12 milhões, 4 milhões podem ser exportados. 8 consomem-se aqui. E o futuro do vinho da Madeira é um problema. Porque, naturalmente, a terra também se cansa. O vinho de hoje já não é bem o vinho do tempo do Duque de Clarence, onde o Duque quis morrer afogado. É ainda os velhos vinhos que ontem vimos fazem as delícias dos milionários europeus e americanos. Mas essas quantidades são cada vez menores. E hoje é do turismo que a terra vive. A terra e uma população. Isso coloca problemas, eu vou falar de problemas madeirenses, os madeirenses que me perdoem, não sei se eles concordam comigo, mas é uma terra cuja economia vive em receber os turistas e onde, portanto, é indispensável um alto nível de cultura e de preparação para a população madeirense. No último programa eu mostrei-lhes aquele Henrique Alemão, que segundo a lenda seria um rei da Polónia destronado, que veio para a Ilha da Madeira procurar o seu exílio, o seu reinado sem trono. Mas pode ser lenda, pode ser verdade. Agora, recentemente, são muitas as imagens que os madeirenses têm desta terra de refúgio, terra de paz. Eu tenho, por exemplo, aqui uma fotografia cheia de interesse, representa o último imperador do grande império austro-húngaro, o imperador Carlos de Habsburgo, que sai da primeira missa na Sé Catedral com a imperatriz Zita. Ele, quando a Grande Guerra destruiu o Império Austro-Húngaro e o transformou naquela manta de retalhos que hoje é da Europa Balcânica, ele resolveu passar aqui os seus últimos dias. E passou, porque pouco tempo depois veio a pneumónica e o imperador está hoje enterrado aqui numa igreja da ilha. Uma outra fotografia é Jorge VI de Inglaterra, nesta altura era príncipe de Gales e veio aqui passar uma temporada. Esta parece-me extremamente interessante. Trata-se de uma grande figura das letras inglesas, Bernard Shaw. Bernard Shaw trabalhou muito a vida inteira e parece que não teve tempo para aprender a dançar, pois nos últimos anos de vida veio para a Madeira e aqui o vemos, num casino madeirense, a ensaiar os seus primeiros passos de dança. Uma outra figura da arte europeia, a grande atriz Sarah Bernhardt, passeando na ilha, num destes leitos transportados aos ombros dos trabalhadores. Foi assim que ela visitou a ilha. O Marshal Pilsudski, que foi o grande governante polaco antes da Segunda Guerra, veio também para aqui, mas depois pensava em acabar aqui os seus dias, mas realmente não morreu cá. Este é o famoso Lloyd George, grande político inglês que veio também para a Madeira. E esta fotografia é conhecida, muita gente a conhece. É o nosso famoso Churchill. Churchill, além de político, era um bom político e era pintor. Não sei se como pintor seria tão bom como político, tenho as minhas dúvidas. Mas enfim, veio para aqui, está na Câmara de Lobos a pintar uma aguarela. Estas aguarelas hoje, é claro, são celebérrimas
E ele, da Câmara de Lobos, viu apenas o pitoresco, não viu os problemas verdadeiros. Porque se nós fôssemos à Câmara de Lobos, veríamos qualquer coisa de completamente diferente. Veríamos uma superpopulação, centenas e centenas de crianças saindo das escolas como enxames de abelhas, crianças cujo futuro vai ser provavelmente o da imigração. Crianças, pobreza, dificuldade, dureza de vida, porque os madeirenses continuam a emigrar numa extraordinária proporção. Só na África do Sul há mais de 300 mil madeirenses. Na Venezuela são cerca de 220 mil os madeirenses. No Canadá, nas ilhas, nas Antilhas, não está estabelecido rigorosamente o número de madeirenses emigrados pelo mundo, mas estima-se em cerca de 1 milhão. Pensem o que isto é. Uma ilha cujos habitantes não chegam a 400 mil e cujos imigrados atingem cerca de 1 milhão. Claro, não se encontram na Madeira riquezas aqui, não há probabilidade nenhuma de no basalto encontrar poços de petróleo, mas a Madeira continuará a ter este clima extraordinário, continuará a ser um jardim, e os homens a quem sobeja o tempo e o dinheiro para se divertirem continuarão a vir à Madeira. Portanto, a ilha continuará a ser a grande hospedeira dos 4 continentes, assim como aqui esteve o príncipe foragido da Polónia e aqui esteve o imperador da Áustria. Esta continuará a ser a terra de paz e do refúgio de muita gente, e é para isso que os madeirenses continuam a ser preparados. E quando estou a dizer isto, não está no meu espírito, evidentemente, indicar caminhos, traçar futuros, e os madeirenses que me perdoem se eu falo em questões que são da sua ilha, mas penso que hoje, talvez o problema número 1 seja o problema da formação escolar de madeirense, nesta ilha dura, onde há lugarejos perdidos na solidão de montanhas agrestes e quase inacessíveis, que as ribeiras do inverno tornam completamente isoladas. Aqui ainda é muito difícil ir à escola. Na Madeira, uma terra culta, aqui no Funchal, nós, falando com as pessoas nos cafés, e eu tenho tido a alegria de falar com estudantes do liceu, que, pelo que também veem a gente de paz e que me vêm falar espontaneamente. Tenho falado com amigos, conhecia de longa data, pois trata-se de uma cidade onde, sem dúvida, não é nenhum elogio, nenhum cumprimento que estou a fazer. É uma das cidades onde há o mais alto nível cultural em Portugal. É uma terra eleita. Eu tenho quase medo de dizer o que vou dizer, mas como o Funchal, nem Coimbra. É realmente uma terra de uma aristocracia intelectual. Mas no interior da ilha não é assim. O analfabetismo é ainda um flagelo. Muitos madeirenses, precisamente esses mais pobres, esses que têm de emigrar, levam apenas as primeiras letras e creio que às vezes nem as levam. Ora, penso que numa terra hospitaleira, numa terra cujo futuro é dar os bons dias a quem chega de todo o mundo, a preparação cultural da população é essencial. A batalha da educação é decisiva, não é só aqui, é em todo o nosso país. E até, meus amigos, olhem, eu estou-lhes a dizer isto, estou-lhes a falar da Ilha da Madeira, porque neste ponto a Madeira é um exemplo para o continente. A grande encruzilhada do futuro passa precisamente pela clareira da educação. O que a escola conseguir fazer do homem português, na capacidade de construir, de inventar, de planear de novo, isso será
o país que nós conseguiremos ser amanhã, o triste país dos colonos analfabetos ou dos bacharéis desempregados, ou a nação autora de si mesma, responsável pelo seu destino, a nação que se constrói e que encontra sempre a rota nova, a solução diferente que lhe permite, nas novas condições do mundo, sobreviver, ser atual e ser a autora do seu próprio caminho.